Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Estamos aqui com mais uma aula sobre os livros proféticos. Hoje nós vamos estudar, dentro de Isaías ainda, o Trito Isaías. Trito Isaías que se difere muito do primeiro Isaías e do segundo Isaías. Eu lembro que essas nossas aulas, elas estão sendo patrocinadas pela Márcia Aparecida Miguel Zeponi, essa nossa aluna, e também Ana Lúcia Scapin, né? A Márcia que tem um centro de orientação teológica e existencial relativo a relações humanas, relações teológicas, filosóficas, educacionais. Então, muito obrigado a essas duas alunas, a Márcia e a Ana Lúcia. Deus lhes pague. Bom, vamos à aula de hoje. A aula de hoje, então, como disse, é o Trito Isaías. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Falei que ele é diferente do primeiro Isaías, Isaías 1, 35, e do segundo Isaías, 40, 55. O Isaías 56 ao 66, ele tem uma dinâmica própria. Ele não é formado de profecias falando da punição contra a idolatria, contra a infidelidade que nós encontramos no primeiro Isaías. Ele não é formado de profecias contra o povo que escraviza Israel do exílio. Não, elas são profecias que chamam a fidelidade, chamam a esperança, chamam a reconstrução, chamam a uma nova vida, a busca do novo, a reestruturação da vida. Então, o Trito Isaías tem esta grande dinâmica. No Trito Isaías também encontra-se algo muito importante para nós cristãos, que é a palavra de Deus dirigida a todas as nações. O universalismo de Isaías, ou seja, não é mais a bênção, não se dá mais agora por uma questão de sangue, de origem étnica, cultural. Ela se dá agora pela busca ao Senhor, pela busca, fidelidade, pelo compromisso que se tem em, conhecendo a verdade, buscá-la, guardá-la e vivê-la. Então essa é a grande diferença do Trito Isaías. Se trata de uma palavra de consolação, de uma palavra de encaminhamento, de direcionamento. O profetismo do Trito Isaías é o profetismo que não é mais que não tem mais o foco nas prevaricações do povo de Israel, não tem mais o foco na opressão do povo estrangeiro. Ela tem foco em instruir um povo para que esse povo seja fonte de esperança para o mundo. Essa é a grande realidade dentro do Trito Isaías que nós vamos estudar agora. Então, o ambiente geográfico do Trito Isaías é totalmente diferente do Isaías que está no capítulo 40 e 55. Nós não vamos mais ver as planícies da Babilônia, os canais, os campos floridos e abundantes. Nós vamos ver uma terra árida, ambientes montanhosos, cidades devastadas, Jerusalém devastada, templo devastado. Então esse é o ambiente geográfico, social e político de Israel nesse momento do Trito Isaías. E isso tem para nós uma grande importância para compreender o ambiente e as profecias. As profecias, elas não vão estar fundadas em cima de uma expectativa, mas de uma realidade. Então não é a expectativa dos povos do exílio que falavam de Jerusalém. Ai, Jerusalém, se de ti eu me esquecer, que resseque a minha língua, que se colhe ao céu da boca. Né? Não é essa a realidade. A realidade, ela não se funda em cima daquilo que Jerusalém foi, mas daquilo que ela é. Ela foi grande, ela foi exuberante, mas agora é uma cidade destruída, seus muros estão derrubados, sua cidade ela está desabitada, da mesma maneira que está todo Israel, ocupado por povos estrangeiros, as vilas, as cidades que eram grandes centros estão destruídos. Então, o povo saiu da Babilônia pelo edito de Ciro, tudo será novo, vamos viver uma nova realidade. E eles se encontram e encontram o quê? Realidade, expectativa.
eles encontram uma terra devastada, uma terra arrasada. E qual é o sentimento que aparece? Desânimo. E é contra esse desânimo que o pastor Isaías ele vai direcionar a sua palavra, ele vai direcionar o seu profetismo. O seu profetismo é um profetismo que quer gerar atitude, que quer gerar transformação, que quer gerar compromisso, não com um passado que não existe mais, mas com uma realidade que pode ser transformada, que pode transformar-se em bela. Essa realidade que passa pela fidelidade, pelo reconhecimento e pela determinação de, uma vez reconhecidos os valores da fé em Yahvé, esses valores serem interiorizados, internalizados como essenciais para a salvação, não somente sua, mas de todo Israel e de todo aquele que busca a verdade. Então essa é a realidade. E quais são os grandes desafios de Isaías? Os desafios de Isaías é que muitos dos anciãos que tinham postos de liderança em Israel quiseram copiar as realidades do exílio, ou seja, quiseram tratar o povo no mesmo ritmo de escravidão que tratavam no exílio, ou seja, pensando em si e não no povo. Pessoas que se tornaram indignas de suas funções, ou seja, muitos daqueles anciãos que vieram do exílio mantinham ainda os vínculos com a idolatria, com a infidelidade, e que faziam com que eram indignos dessa função. Então, é uma palavra que os exorta a fazerem, começarem de novo, retomarem. O Trito Isaías, para quando fazer uma menção de estudo nele, nós vamos perceber que ele é um grande convite em qualquer situação que se encontra, a volta ao primeiro amor, a volta ao início, ao princípio. Como é que ele faz isso? Então, qual é a chave do Trito Isaías para isso? Ou seja, ele reafirma, ele propaga novamente as antigas promessas do Senhor, principalmente as que se referem à Nova Sião, à Nova Jerusalém, que é o ponto de convergência não somente de judeus, mas agora de judeus e pagãos convertidos ao Senhor, para a vinda messiânica. Então, se pegarmos o Isaías 55 ao 66, nós vamos ver toda essa mudança de dinâmica. Então, como disse, não é a cidade dos sonhos, mas é uma terra arrasada, são cidades arrasadas, mas que são ponto de partida para um recomeço. Imagine uma pessoa que volta para sua casa e imagina encontrar o seu jardim florido, mas depois de tantos anos aquele jardim abandonado, ele está cheio de espinhos, está cheio de galhos secos, está cheio de sujeira. As flores, a beleza estão ali, mas elas precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, precisam ser revitalizadas, precisam ser cultivadas novamente. Então, essa imagem é uma imagem muito boa para entender qual é a dinâmica do pastor Isaías, do profeta Isaías, nessa retomada do Trito Isaías. As cidades, elas estão devastadas, Jerusalém, o templo, então tudo isso, mas não é esse propriamente o foco do Trito Isaías. O foco do Trito Isaías é uma renovação de virtudes, é a fidelidade contra a infidelidade, é a esperança contra o desânimo, é a coragem, o amor contra o desejo de posse, o desejo de prevalecer-se sobre o outro. E muitas vezes os maiores inimigos do Trito Isaías são os chefes das comunidades. Os chefes das comunidades que copiaram a maneira de governar dos povos estrangeiros e não mantêm, não iniciaram uma nova realidade, uma realidade também até mesmo socioeconômica de retomada, de reestruturação do povo de Israel. Não se deram conta de que o que levou Israel para o Egito foi de fato uma infidelidade para com o povo. As grandes autoridades de Israel se preocuparam com elas. Na última profecia do primeiro Isaías, nós vemos o rei dizendo assim: tanto faz, desde que eu tenha uma vida longa e com abundância, não importa o que vai acontecer com o povo. E o povo vai para o exílio. Ele se torna um rei exilado, um rei sem poder, um rei sem responsabilidade nenhuma.
simplesmente se preocupando em si. Essa realidade, ela ainda continua incrustada no interior da maneira de governar Israel. E é isso que o profeta quer mudar. Mas não mudar porque simplesmente o povo vai funcionar melhor, não. Porque essa é uma maneira de edificar não somente um novo Israel, mas uma nova sociedade. Essa é a sociedade do Messias, esse é o ambiente da graça e da esperança, que não é só para o judeu, mas é para o judeu e para o estrangeiro que acolher isso. Então, no profeta Isaías, existe todo um projeto de vida que, se tomado, observado, serve para qualquer sociedade no mundo. Ou seja, a sociedade ela tem que mudar, ela tem que rever os seus valores, rever as suas realidades, rever seus objetivos. Senão, ela se destrói, ela se implode, ela se desfaz automaticamente. Ou seja, quando o foco não é a construção do homem como um todo, a reconstrução da nova humanidade, a vivência do homem, a valorização do homem, de seus projetos, de suas realidades, de suas peculiaridades enquanto criatura, imagem e semelhança de Deus, nenhuma sociedade se mantém. Aquela frase muito célebre: qualquer humanismo sem Deus é desumano. Ou seja, é parte integrante da caminhada do homem esse encontro com Deus, porque é princípio, meio e fim último. Se eu não sei de onde eu vim, não sei onde eu estou, com certeza para onde eu vou deixa de ter uma motivação. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, essa é uma realidade que ainda existia no meio de Israel. E o profeta, ele tenta transformar isso. E como é que ele faz isso? Não sendo apenas o profeta dos vaticínios do primeiro, não sendo o profeta dos vaticínios do segundo, mas sendo agora um mestre, sendo agora um pastor que vai colocar as verdades nos momentos certos, nas horas certas, para as situações certas. Que situações são essas? Bom, primeiro, ele tem que lutar contra a idolatria dos fiéis, a infidelidade dos homens, e não é somente dos pagãos, é dos judeus, tá? Nós pegamos isso em Isaías 56, versículo 8 a 50, e no 57, 13, nós vamos ver exatamente falando sobre isso. Ou seja, ele repreende essa idolatria. A idolatria que não é porque tem alguma coisa de mágico, é porque tira o homem do foco original. Ele não compreende que o que ele tem que trabalhar, o grande milagre que ele tem que desempenhar na sua vida, é dar valor para os dons que ele tem, para as qualidades que ele tem, e fazer com que essas qualidades se multipliquem. Ele não pode acender, lançar incenso, sacrifícios a ídolos, porque os ídolos não vão dar nada. E fechar os olhos para a grande realidade que é o homem, ou seja, nas suas capacidades profundas, e que, colocadas em comunidade, em comunhão, elas transformam o mundo. Elas constroem cidades, elas dão bem-estar e vida para as pessoas. Então essa é a grande realidade. Ele tira o foco do milagroso, do mágico, do quase que ele tira um foco até mesmo do transcendente. Ele quer que as pessoas olhem para o grande milagre que é ser abençoado por Deus com a vida. Segundo, ele foca na profissão de fé. Deus, Yahvé, ele mostra que a fidelidade é muito mais importante que a penitência, que a oferta, que o sacrifício. Isaías 59, de 1 a 4, Isaías 59, de 1 a 4, vai mostrar essa realidade de uma maneira muito tranquila. Isaías 59, deixa eu colocar aqui. Isaías 59, versículo 1 a 4. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido desemaneado surdo para ouvir. São os vossos pecados, que colocam uma barreira entre vós e Deus. Vossas faltas são motivos pelo qual a face oculta se oculta para não vos ouvir. Porque vossas mãos estão manchadas com sangue, vossos dedos com crimes, vossos lábios com mentiras, vossa língua se entretém com pérfidas conversas. Pessoa alguma cita a justiça
cita a injustiça com razão, ninguém pleiteia a boa-fé, apoiam-se sobre falsos argumentos, pretendem aquilo que não é, concebe-se a intriga e gera-se crime. Então, o profeta, quem lê essa profecia que está em Isaías 59, de 1 a 4, diz assim, nossa, isso é universal, isso é temporal. Se o profeta estivesse aqui agora, nós teríamos como aplicar essa realidade, ou seja, quanto tempo a gente gasta com conversa que não dá lucro? Quantas horas nós gastamos no nosso dia com conversas infrutíferas? Quanto tempo do nosso tempo mais precioso de convívio familiar, de convívio profissional, de convívio até mesmo religioso, nós gastamos de fato com aquilo que é importante? Ou seja, o profeta está dizendo que não existe um grande milagre, ou seja, eu tenho que voltar a ter fidelidade para com a verdade. Voltar a ter fidelidade com aquilo que de fato é importante na minha vida. A profecia, ela não é algo mágico, ela é a indicação de algo muito plausível de ser compreendido de uma maneira muito simples. Então, se a gente fosse aplicar Isaías 59, de 1 a 4, nós poderíamos aplicar no nosso tempo. Com tanta tecnologia, com tanta informação, será que eu estou destinando o tempo devido? Estou sabendo pesar as informações que eu tenho? Ou seja, os meus projetos de vida, eles estão fundamentados de fato em valores que se sustentam? Os meus projetos para a família, os meus projetos para a minha profissão, para o meu presente, para o meu curto, longo, meu pequeno, curto, médio, longo prazo, estão fundamentados em algo atingível? Será que eu não estou fazendo como este povo, ou seja, vivendo uma expectativa de algo que não se cumpre, a não ser que eu me esforce para que aquilo entre num processo de revitalização e de realização? O profeta fala isso há mais de 20 séculos atrás. E a aplicação disso, ela é extremamente atual. Depois, ele vai mostrar que a transgressão das instruções para com a vida religiosa, ou seja, valorizar os momentos da fé, valorizar os momentos da vida interior, ter respeito com as práticas religiosas, ou seja, ter um norte espiritual. Não viver como uma vela agitada pelo vento, como uma chama agitada pelo vento, mas ter uma identidade religiosa. Ter uma identidade religiosa que seja autêntica, ou seja, ela seja firme, ela gere um compromisso de vida. Não porque vai ser importante para os outros ver, não, mas porque é importante para mim, é importante para o meu grupo, gera unidade, nos faz pensar de uma maneira comum, de uma maneira organizada, de uma maneira estruturada, como verdadeiras criaturas, imagens semelhantes de Deus. Então, é o convite que Isaías faz para que os fiéis busquem a instrução, busquem momentos de intimidade com Deus, voltar o coração, saber escutar. A palavra escutar é audire, e a palavra obediência em latim, ela tem a mesma raiz, é abaudire, ou seja, saber ouvir. Então o profeta está dizendo que toda e qualquer transformação, ela parte de saber qual projeto, mas para saber qual projeto eu tenho que parar para ouvir. Então o profeta, como um bom pastor, ele diz que os momentos de orações, de jejum, que o povo precisa fazer, são momentos em que o povo tem para ouvir. Isaías 58 vai nos relatar isso. 58, do versículo 1 ao 12. São 12 versículos que vão falar exatamente disso. Clama em alta voz, sem constrangimento. Faze soar a tua voz como a de uma corneta. Denuncia, meu povo, suas faltas, e a casa de Jacó os seus pecados. Sem dúvida, eles me procuram dia após dia, desejam me conhecer,
o comportamento que me agrada como uma nação que ouve sempre praticando a justiça, sem abandonar a lei de Deus. Informam-se junto a mim sobre as exigências da justiça, desejam a presença de Deus. De que serve jejuar se com isso não vos importais? Mortificai-nos e nisso não precisar de atenção? O que é o dia do vosso jejum, se só cuidais dos vossos negócios e oprimir os vossos operários? Ele diz assim, que não é simplesmente um jejum ritual, mas é uma oração, é um jejum, é uma reflexão que muda a vida, transforma a vida. Para nós cristãos, seria mais ou menos o profeta Isaías perguntando assim, tá, vocês vão fazer jejum 40 dias na quaresma, mas o que isso vai mudar na vida de vocês? Qual a mudança espiritual, qual a mudança efetiva que isso vai ter? É aquela realidade que muitas vezes a gente vê, a pessoa faz jejum 40 dias, pessoas que não bebem durante 40 dias, daí no sábado, aleluia, vai no baile, enche a cara, chega em casa, bate na mulher, nos filhos, bota todo mundo pra correr. Que transformação foi essa? O profeta está falando disso. Nós voltamos, nós estamos na Terra Santa novamente, nós temos um projeto de vida nova, mas esse projeto de vida, ele é diferente do outro projeto de vida, do projeto dos reis que nos levaram para o exílio, do projeto dos reis que nos exilaram. Nós somos diferentes, nós estamos fazendo algo diferente, nós estamos nos tornando diferentes, porque se nós não nos estamos diferentes, o nosso jejum não nos fará diferentes. A nossa oração não nos fará diferentes. Mas o motivo pelo qual jejuamos, o motivo pelo qual rezamos, isso nos fará diferentes. E esse motivo é a fé e o reconhecimento de que Deus é soberano em nossa vida. Então, o profeta Isaías, ele quer fazer essa transformação, essa mudança. Ou seja, o povo que estava na Terra Santa antes do exílio tinha a palavra de Deus como guia, mas não se deixava guiar pela palavra de Deus. O povo que estava no exílio tinha as profecias, tinha a palavra, tinha a presença de Deus, Deus não o abandonou. Mas o fato é que eles se deixaram abandonar, eles se abandonaram. Agora, essa é a realidade antiga, a realidade nova. Pergunta, o profeta Isaías fazendo para o povo que volta do exílio, fazendo para mim e para você hoje. Nós somos diferentes? Nós estamos fazendo diferente? Nós estamos vivendo uma fé diferente? Somos cristãos, tá? Mas o que fazemos de verdadeiramente diferente dos pagãos? Daqueles que não têm Jesus, daqueles que não conhecem, que muitas vezes a gente critica. Somos diferentes? Porque se formos diferentes, verdadeiramente, então nós seremos reconhecidos como diferentes. E essa diferença, verdadeiramente, se ela mudar e for transformadora, ela vai atrair o olhar daqueles que não o conhecem. Então essa é a grande realidade. A realidade que o próprio Jesus vai falar. Vós sois sal da terra e luz do mundo. O sal não foi feito para ser pisado. A luz não foi feita para ser escondida. Nós temos que brilhar e dar sabor. Essa é a realidade que o profeta Isaías está dizendo, que esse povo que veio do exílio tem que firmar. É essa a realidade que ele quer que seja apresentada. Nós fomos chamados do exílio para dar uma casa de libertação, uma casa de dignidade, um espaço de Deus para todo aquele que... Jerusalém será o local de convergência de todas essas inspirações e expirações e projetos de transformação de vida nova. No Pentecostes, para o mundo. O Cristo veio dizer isso, ou seja, eu não vim para eu vim para todos, eu vim para que todos tenham vida e todos tenham abundância. E essa abundância, ela só é conquistada por aquele que quer abundância. Essa novidade só é conquistada por aquele que quer a novidade. O profeta Isaías está dizendo isso. Essa é a profecia messiânica que se cumpre no Cristo. E se cumpre para aquele que adere ao Cristo do jeito que o Cristo é. E na palavra que o Cristo tem. Não fazendo ajustes, lapidações na palavra do Cristo para que se adeque à sua vida. Dom Estevão Bittencourt dizia uma coisa muito interessante, um teólogo brasileiro, foi professor meu e uma pessoa extremamente admirável do ponto de vista do conhecimento da Sagrada Escritura. Ele dizia assim: quem não vive
Quem não pensa como vive, acaba vivendo como pensa. Exatamente o que o profeta acabou de dizer agora. Ou seja, jejuns, orações, tudo isso nos fazem ser diferentes daquilo que os outros eram? Porque se não nos fazem, tem alguma coisa errada. Então não é o jejum que me faz diferente, mas o porquê eu faço o jejum. Então, me estendi um pouquinho nisso aqui, mas porque é o cerne da palavra do Trito Isaías, ou seja, a transformação. Esse bloco do capítulo 56 ao capítulo 66 traz uma coletânea de oráculos messiânicos que não tem somente um autor, mas são vários autores, né? Esses autores, eles chamam a realidade do povo de Israel, do povo do novo Israel, do Israel que foi repatriado, para que de fato reconstruam a partir do novo, não a partir dos velhos pensamentos. Aqui é a grande missão do Trito Isaías, é fazer com que aquilo que levou para o exílio e aquilo que o fez sofrer no exílio não seja trazido para o pós-exílio. Então, vê-se que são diversas mãos que trabalharam, mas o foco fundamental é isso, é fazer que as pessoas que ouvem esta palavra se sintam motivadas a recomeçar, a descobrir a grande beleza da fé no Senhor. É fundamentar as suas esperanças não num passado glorioso e não se deixar abater por uma realidade paupérrima, mas buscar dentro de si encontrar a força dos primeiros pais que atravessaram o deserto, que construíram, que tomaram a Terra Santa, que fizeram um novo Israel. Mas não agora um Israel político, um Israel social, um Israel monárquico, não. Um novo Israel, onde o Senhor é o pastor, o Senhor é o Emanuel, o Senhor é o Deus conosco. Nós cristãos temos muito da teologia que está em Isaías. Na própria liturgia da missa, muitas vezes nós falamos algo que é o cerne do Trito Isaías. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Essa é a essência do Trito Isaías. Essa é a essência do livro desses capítulos que acabei de citar para vocês. É totalmente diferente do primeiro Isaías. É reconfortante ver que não é cheio de promessas de destruição e que tem no segundo Isaías, mas é um grande convite a judeus e a pagãos convertidos a se encontrarem com a vida e com a graça. O livro de Isaías, enfim, deixou profecias messiânicas tão vivas que é chamado de o evangelista do Antigo Testamento. Ali nós escutamos que de uma virgem nascerá o Salvador, nós ouvimos que este Salvador será o Deus conosco. Então, a profecia de Isaías, ela não é para Israel, ela é para o novo Israel, que é formado por judeus e não judeus. É a profecia final que se cumpre no Pentecostes, quando as portas do cenáculo se abrem e, movidos pelo Espírito Santo, aqueles judeus, Pedro, Tiago, João, eles vão à praça e dizem que a salvação é para o mundo. Hoje vos digo, a salvação é aquilo que nós deveríamos trazer no nosso coração quando visitamos alguém, quando chegamos ao nosso trabalho, quando vamos para o nosso estudo, quando encontramos alguém na rua. A paz esteja convosco, porque a Jerusalém, a cidade nova, a cidade santa, é a cidade da paz. Onde existe um homem de paz, ali repousa a graça de Deus. Essa é a mensagem do livro de Isaías. E é com essa mensagem que eu finalizo esta lição sobre Isaías. Então, no próximo, nós vamos seguir o nosso estudo. Nós vamos, na próxima aula, nós já vamos entrar no profeta Jeremias, que é o profeta da alegria, o profeta que tem uma dinâmica muito... talvez eu seja o profeta que
nós podemos dizer que ele viveu toda a experiência que se encontra no seu livro. Ele passa por momentos de alegria, por momentos de tristeza, por momentos de lamentação, ele sofre com o seu povo, ele vive exílios, ele vive essa experiência. Então, nós vamos tratar isso na próxima aula. Por hora, fico muito feliz, espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Lembro que essas aulas são patrocinadas pelas alunas Márcia Aparecida Miguel Zeponi e a aluna Ana Lúcia Escapim. A elas, muito obrigado, aqui o meu respeito, minha admiração. Muito obrigado por você estar nos assistindo nesse momento. Que Deus abençoe você e a sua família. E que o Senhor esteja convosco. E que a paz habite no seu coração. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até a próxima. Deus os guarde. Fiquem com Deus.